Pessoal, muitas pessoas duvidaram do meu vídeo passado quando eu falei que mais de 85 mil pessoas somem aqui por dia. É só você simplesmente entrar no Google que todas essas respostas vão estar no Google. Por exemplo, eu vou escrever aqui Nihonjin, que significa japonês, Shiso no caso, que significa quantas pessoas desaparecem no Japão. Aí vai aparecer aqui, ó, que em Reiwa é há 3 anos atrás que mudou o nome dos anos, né? Que é a data do imperador, né? A partir de 3 anos atrás, sumiu por ano 86.933 pessoas, tá? O ano retrasado, que seria em 2021, sumiu menos 1.029 pessoas. Então, significa que 2022 sumiu 86.983 e 2021 sumiu em torno de 85 mil pessoas, tá? Isso daqui está no Google, não é eu que estou inventando, tá? Tem muita gente que acabou falando lá na concorrente que começa com T, acaba com TO, que eu estava inventando. Agora eu vou escrever aqui, ó, no Google em japonês, que está escrito aqui Japão. Eu vou escrever Kodomo. Kodomo no desaparecimentos de criança por ano. Numeração. Então eu escrevi aqui, no Japão, quantas crianças desaparecem por ano? Olha aqui, deu mais de 1.000 crianças somem por ano. Esse kanji aqui é mais, tá? Então, mais de crianças somem por ano. Isso significa que por dia, em torno de 3 crianças desaparecem e não voltam mais para os seus lares, tá? E aqui embaixo também, essa é a última informação aqui, né? Do 2022, também fala aqui, né? Que é a mesma coisa. 1.000 crianças não voltam mais para os seus lares. E aqui também fala que é tudo criança abaixo de 9 anos que desaparecem aqui no Japão, tá, pessoal? Então, eu não estou mentindo, tá? Se você entrar no Google e escrever em japonês, vai aparecer essa informação. Então, para você que mora aqui no Japão e tem crianças, fique de olho, tá? Porque essa numeração aqui, ó, de 1.000 crianças sumir todos os anos, abaixo de 9 anos, tá? É um número muito alarmante. Isso significa que por dia somem em torno de 3 crianças e não voltam mais para os seus lares, tá? Então, significa que a cada 8 horas uma criança desaparece, tá? Então, você que tem criança, não deixe sua criança brincar no parque sozinha. Não deixe essa criança ir no banheiro sozinha. Não deixe essa criança dentro do shopping ir no banheiro sozinha também, tá? Aqui no passado, eu já fiz um caso que a menina tava no supermercado com seus pais e a menina foi no mercado, no banheiro do mercado, e uma pessoa entrou dentro do banheiro do mercado e sequestrou essa criança dentro de uma bolsa. E essa história eu já fiz também lá no canal Toque Tomodachi, tá? Se você procurar, tem lá, tá? Então eu não estou mentindo. E ele desapareceu naquela viradinha da trilha da montanha. Olá pessoal, eu sou o Júlio, eu falo aqui da cidade de Tóquio. Eu conto os casos e as coisas que acontecem aqui na cidade de Tóquio. Siga a gente também lá na concorrente que começa com T e acaba com Tó. Você que está assistindo pela concorrente, aqui só vai ser
uma parte dos cortes que tem no canal do YouTube. Quem tá assistindo pelo YouTube, fique aqui conosco então, tá? Eu faço canal com a Julia tá em todas aqui, pessoal. Então, pessoal, vamos lá ao caso de hoje. E ela nunca mais saiu daquele apartamento. Tem pessoas que gostam de subir ou caminhar nas montanhas e nas florestas para curtir a natureza. Por exemplo, aqui no Japão tem muitas pessoas que gostam de subir o Monte Fuji, que é conhecido como um lugar muito turístico aqui no Japão e é uma das maiores montanhas no Japão. Quem mora aqui no Japão provavelmente já deve ter ido nesse Monte Fuji, principalmente na época de inverno, que dá para ver a neve cobrindo uma parte dessa montanha. Para quem não sabe o que é Monte Fuji, é um símbolo do Japão. É muito bonito. O Fabrício vai colocar foto aqui do Monte Fuji, vocês dão uma olhada. Eu já subi nessa montanha há muito tempo atrás. E quando eu já tinha escalado em torno de 3 horas, começou a dar um temporal muito forte, uma chuva tão forte que eu resolvi descer. Eu voltei em sentido da turma e fiquei em torno de 3 horas perdido no meio daquela multidão. E também depois eu tive que ficar mais 2 horas procurando as pessoas que tinham ido comigo nessa excursão. O porquê é muitos turistas subindo e descendo dessa montanha. E se caso um dia você subisse nessa montanha com seus amigos ou com alguém da sua família, e uma dessas pessoas que estavam com você, do nada, desaparece, sem deixar pistas. E esse é um caso que está sendo muito divulgado aqui no Japão. É um caso bem suspeito e muito estranho ao mesmo tempo. Esse caso ocorreu no dia 15 de maio de 2020. O estudante de ensino médio Saito Sho, de 15 anos, ele foi para uma montanha no estado de Hokkaido. Essa montanha se chama Esan. Essa montanha tem 618 metros de altura. Nessa época que o Sho, de 15 anos, e suas 2 irmãs resolveram subir essa montanha, era bem na época que começou a Pampam. E a escola do menino Sho estava de férias. E como naquele dia estava um dia muito bonito, as suas 2 irmãs resolveram convidar o menino Sho para ir até essa montanha. E os 3 vão de carro até essa montanha Esan. E até os 300 metros de altitude dessa montanha você pode entrar de carro. E nesse local onde os carros entram, tem um grande estacionamento onde várias pessoas deixam seus carros ali e depois sobem a montanha a pé. Então os 3 sobem até a metade dessa montanha de carro e depois continuaram o trajeto da montanha subindo a pé. Que essa caminhada dá em torno de 3 quilômetros, equivalente a em torno de 1 hora. E os 3 tinham levado água e algumas marmitas. Então, tudo foi muito tranquilo. Nessa montanha, onde o Sho e suas 2 irmãs foram, nessa época não tinha muitas árvores naquela região onde eles estavam subindo. Então dava para ter uma visão plena de outras pessoas e era difícil alguém se perder do seu grupo. E assim os 3 conseguem subir até o topo dessa montanha Esan. Os 3 levaram em torno de 90 minutos para chegar até o top dessa montanha. E provavelmente os 3 já estavam muito cansados. E ali eles tiram uma foto. Nessa foto do menino Sho, dá para ver que o menino está sorrindo na foto, não demonstrando nada de estranho. Mas infelizmente, logo em seguida, acontecerá uma coisa que mudará o destino do menino Sho. Nessa montanha, tem uma parte que você tem que andar na trilha, dando voltas
na montanha para poder subir ou descer dessa montanha. E como o menino show, ele estava com adrenalina lá em cima por ele ser o irmão mais novo daquelas duas meninas que estavam com ele. Ele falou que ele não estava cansado e ele iria na frente, porque as suas duas irmãs estavam cansadas e andando muito devagar. E assim, uma das suas irmãs vê o seu irmão andando muito rápido. Quando ele vira naquela voltinha da trilha da montanha, pegando uma outra trilha para poder continuar descendo, ela vê o seu irmão fazendo esse trajeto muito rápido. Mas chegou uma hora que ela olhou e não conseguiu ver mais o seu irmão descendo, porque provavelmente ele estava andando muito rápido. E assim, às 11 horas da manhã, as duas irmãs conseguem descer aquela montanha e chegam no estacionamento. E elas duas achavam que o seu irmão estava ali nas redondezas procurando por elas. Mas infelizmente o show, ele não estava por ali. E assim as duas irmãs começam a procurar nas redondezas da montanha, onde tinham várias pousadas e hotéis. E também em vários locais ao redor dessa montanha. E assim, após 9 horas do desaparecimento do menino show, já era às 20 horas quando as duas resolvem ligar para a polícia. Naquele dia, o menino show estava com um conjunto de ginástica preto e de tênis. Ele estava sem o seu celular. E assim foram enviados 600 pessoas para procurar o paradeiro do show. Entre essas pessoas existiam policiais e bombeiros. E assim todos começam a procurar o vestido do show. E o exército também foi convocado. E esse caso, ele ainda está sendo muito divulgado, o porquê não encontraram nenhuma pista do menino show. Vários helicópteros e drones subiram naquelas montanhas detalhadamente várias vezes para poder encontrar alguma pista ou algum vestígio do garoto. E o corpo de bombeiro e a polícia também fez uma grande investigação naqueles hotéis e nas pousadas, mas infelizmente não encontraram nada. Após uma semana do ocorrido, os cães farejadores foram naquelas montanhas, mas também não encontraram nada. Acho que ninguém que sobe na montanha com sua família acha que poderá ocorrer isso. E pode ter a possibilidade do show estar em outro lugar e ter sido levado por alguém que o sequestrou. E se ele se perdeu quando ele estava descendo naquelas trilhas das montanhas, ele pode ter acabado entrando naquele florestal que existe do lado dessa montanha. Mas como naquela época que eles subiram aquela montanha, era a época de primavera e existiam muitas pessoas dentro daquelas florestas. E a polícia, fazendo a investigação, viu que infelizmente ninguém tinha visto o menino show dentro daquelas florestas. Significa que essa hipótese do garoto ter se perdido na floresta é impossível. E colocaram também outra hipótese: se o menino show resolveu fugir e recomeçar a vida sozinho. Isso também é muito impossível, porque a mídia divulgou várias fotos do menino show em jornais, mídias sociais e também na televisão. E com certeza alguém iria reconhecê-lo. E ficou a grande dúvida o porquê o menino show naquele dia ele não levou o seu celular. Será que era porque ele tinha planos de fugir sem deixar rastros? E também tinha uma outra possibilidade, que ele tinha escorregado ou deslizado naquelas pedras da montanha e acabou caindo no buraco da montanha. Nessa montanha que eles subiram, tem vários buracos que soltam um tipo de gás que acaba aparecendo junto como uma fumaça. E se eles tivessem caído ou derrapado naquela parte, iria deixar rastro de sangue ou
rastro de pedras escorridas e também poderia ter a possibilidade de ter rasgado o seu conjunto de moletom ou o seu óculos ter caído ou também o seu tênis ter ficado para trás. Como não acharam nenhum vestígio que ele tinha escorregado ali, essa hipótese foi anulada. E após um ano do desaparecimento do menino Show, a polícia resolve investigar novamente tudo mais detalhado, com drones tentando procurar algum tipo de ossada ou restos de roupas naquele local, mas infelizmente não encontraram nada novamente. E também tinha uma outra possibilidade que um urso pudesse ter pegado ele, mas infelizmente, como tinha muitas pessoas naquele dia, ninguém ouviu o urso. E também a polícia investigou várias pessoas e descobriram que eles não ouviram ninguém pedindo socorro. Mas onde estará o menino Show agora nesse momento? Pode ter a grande possibilidade de quando o menino Show estava descendo daquela montanha, alguém já estava de olho nele e ele simplesmente foi sequestrado, porque apesar daquela montanha ser muito famosa, estava no início da Pampam, então tinham várias pessoas lá, mas não tinha tantas pessoas como antes do Pampam. E como eu mencionei agora, do lado dessa montanha tem várias florestas. E alguém deve ter esperado a chance de ter encontrado um turista sozinho descendo daquela montanha e levado ele à força para a floresta. E esse turista, infelizmente, era o menino Show. E geralmente, quando os sequestradores fazem isso com alguém, eles não agem sozinho, eles agem em grupo. Porque é mais fácil você dominar uma vítima quando você está em 2 ou 3 sequestradores. Como não se tem nenhuma pista do menino Show, provavelmente ele deve estar nas mãos de pessoas maldosas. Ele pode estar trabalhando para a máfia japonesa, aplicando golpes, ou roubando casas, ou vendendo a verdinha e a branquinha, ou trabalhando em serviços forçados como a escravidão, nas construções de casas ou prédios aqui no Japão. Outra possibilidade que pode ter dele estar bem longe do Japão, em outro país como a Coreia do Norte, ou estar na China, que é o maior país de vendas de órgãos humanos. E assim como não encontraram nenhum paradeiro do menino Show aqui no Japão, as redes sociais começaram a colocar vários comentários maldosos. As redes sociais começaram a ter as suas opiniões de comentários maldosos. Primeira coisa, o porquê. O menino Show, quando ele tirou aquela foto no topo da montanha, ele tirou a foto sozinho. Mas o porquê o menino de 15 anos iria tirar uma foto sozinho, sendo que ele tinha ido ao top com suas 2 irmãs? E a polícia investigou os celulares das 2 irmãs e viram que não tinha nenhuma foto que os 3 apareciam juntos. E outra coisa também, a família do Show e as suas 2 irmãs não se pronunciaram nas mídias sociais dizendo que são parentes e estavam procurando pelo menino. Lembrando bem, pessoal, que no Japão você não pode escrever comentários maldosos ou comentários de ofensas ou agredir um familiar de uma pessoa que desapareceu ou uma pessoa que sofreu algum tipo de crime no Japão. Isso já é de lei aqui no Japão. E se a família descobrir quem é através do número do computador, já é considerado como causa-ganha e você terá que desembolsar um grande dinheiro de indenização para essa família. O número de pessoas que somem aqui no Japão só vem aumentando. Há 10 anos atrás, em torno de 2012 a 2013, a média de pessoas que desaparecem aqui no Japão é em torno de 80 mil pessoas por ano que não voltam mais para os seus lares. Mas, infelizmente, o Japão é o país dos investimentos em imóveis, tecnologias, animes, dramas,
filmes, mangá, imóveis de luxos. E eles não mostram o lado negro do Japão. Essa informação que desaparecem muitas pessoas aqui no Japão, você não encontra nos jornais. Mas se você pesquisar no Google, estará lá. Qualquer um pode ter esse acesso, é só você procurar o inteligente Google. Apesar das leis de cárcere e sequestro aqui no Japão ser muito severa, ainda em 2023 isso ocorre aqui no Japão. E fica um alerta para você que vem a passeio no Japão ou a passeio em cidades grandes aqui, cidades centrais no Japão, poderá ter a possibilidade de você ser a próxima vítima. Em 2022, no Japão, desapareceram 85 mil pessoas que não voltaram mais para os seus lares. Isso significa que em torno de 7 mil pessoas desaparecem no Japão por mês. Significa que a cada hora desaparece em torno de 9 a 10 pessoas aqui. E assim fica o grande alerta se o Japão ainda é um país seguro. E simplesmente o que é vendido para a imagem do Japão é os investimentos da tecnologia, imóveis para classe alta, organização severa e também os animes, os dramas e os mangás. O Japão deveria investir mais nessa parte de pessoas que desaparecem e não voltam mais para os seus lares. O Brasil tem o dobro da população do Japão, mas não some tanta gente no Brasil como some aqui no Japão. Pessoal, e esse foi o caso de hoje. Muito obrigado para vocês que chegaram até aqui e não deixem de comentar e curtir. Você estará ajudando o nosso canal e também o Lar de Vitórias. E assim que a gente conseguir ser um canal grande, a gente vai poder ajudar também outros lares. Muito obrigado e vamos ficando por aqui. Sayonara!